As impressões gerais, né, do Dr. Carlos Velho Mazzi, advogado penalista. Como é que o senhor viu o primeiro dia, Dr. Carlos, e como é que o senhor acompanha este caso como um todo? É um júri de grandes proporções, né, Macalossi? Um júri que não tem precedentes no número de vítimas, né? E o nosso procedimento de júri ele não é pensado originalmente para abarcar tantas vítimas e tantas testemunhas, o que causa uma série de problemas, né? Então, no primeiro dia se viu ali que existiam inúmeras questões que a lei não trazia solução. Então, teve-se que buscar um consenso entre as partes para se chegar a como vai ser a ordem das perguntas, como seria o sorteio dos jurados, etc. Várias coisas que a lei deixa em aberto, especialmente em casos tão grandes quanto este. E o que se notou ali é que o juiz está tendo um papel de um certo protagonismo, no sentido de tentar ouvir ambas as partes e ele próprio também tomar algumas posições de resolução dos problemas que têm acontecido ali no plenário até o momento. Nós estamos naquela primeira fase do plenário do Tribunal do Júri, que é uma fase em que se forma o conselho de sentença ali, que foi o primeiro dia, amanhã, onde se formou aquele conselho de 7 jurados, 7 juízes leigos, pessoas do povo que vão julgar esta causa, dentre os sorteados ali. Só nesta escolha tem uma série de procedimentos que foram observados ali, há impedimentos. Se conclui no sorteio, né? Se conclui no sorteio. Claro que há algumas características do jurado que permanecem durante todo o julgamento, como é o caso da incomunicabilidade. Sim. Então, essa é uma das questões interessantes desse júri, é que os jurados vão ter que permanecer sob a vigilância do judiciário durante todo o julgamento, quer dizer que eles não podem... A todo momento, né? A todo momento, exatamente. Eles não podem ter nenhum contato externo com provas, com a cobertura da imprensa, com outras influências, né, até mesmo familiares, né, que possam de alguma forma influenciá-los a tomar essa ou aquela decisão lá ao final dos debates entre as partes. Então aí começou, já na tarde de ontem, a tomada dos depoimentos. Primeiro falam as vítimas, houve um acordo ali de que uma testemunha que é um técnico ali, falaria antes de alguma outra das vítimas. Então, esse é o procedimento atual, a oitiva dessas vítimas arroladas pelo Ministério Público. Nós sabemos que tem muitas pessoas que poderiam falar, houve um acordo entre as partes de que somente tais e tais pessoas seriam chamadas por uma questão até provavelmente estratégica do Ministério Público, de chamar estas vítimas específicas. E como nós temos acompanhado aí as perguntas das defesas, tem sido muito mais de ordem técnica, né, tentando trazer elementos técnicos que possam eventualmente levar às teses. O que eu tenho visto, e me parece que esse julgamento não vai trazer assim grandes surpresas quanto a elementos de prova, porque a prova já foi muito bem esclarecida ao longo dos 9 anos de instrução do plenário. Muito dificilmente vai surgir uma prova nova que altere as circunstâncias, porque nós sabemos as teses das defesas, sabemos a tese do Ministério Público, isso já foi discutido de forma muito ampla nos tribunais e chega já no julgamento praticamente muito bem delimitado. Então, tudo vai se focar lá, claro, a instrução no plenário ela é importante porque ali o jurado tem que se partir do princípio de que não conhece os autos, obviamente não conhece, e não conhece todas as circunstâncias dos fatos, embora todos ali certamente tiveram acesso às notícias, né, à cobertura da imprensa. Isso mesmo tendo sido desaforado esse julgamento de Santa Maria para Porto Alegre, obviamente todas as pessoas no Rio Grande do Sul que têm acesso à mídia conhecem o caso. É um caso de repercussão internacional, né? Então as pessoas têm uma formação mínima das suas convicções sobre o que se passa ali naquele julgamento.
e todos têm, o jurado tem uma noção geral do que é ser jurado, do que é ter que discutir a culpa ou não de alguém. Então é isso que basta, não precisa os aspectos jurídicos. Isso foi objeto de alguns debates ali. Mas o senhor não precisa perguntar questões jurídicas aqui para a testemunha, né? Inclusive coisas que já constavam no processo, no caso. Exatamente, mas é um processo que ele é tão extenso que não vai se conseguir trazer todos os elementos que constam lá. Então, para o jurado, vai ter que se apresentar algumas coisas relevantes para a acusação e para a defesa, e ele vai ter que tomar a sua decisão ali. Por isso, inclusive, que a própria parte que faz a denúncia, no caso o Ministério Público, escolheu alguns sobreviventes para depor, porque eles representariam talvez exemplos de um conjunto maior de pessoas que vivenciaram experiências que poderiam ser descritas como semelhantes. O número de sobreviventes é muito grande, imagina ouvir mais de 600 pessoas. O júri não terminaria tão cedo, né, doutor? Dá a entender que seriam pessoas cujos depoimentos iriam se contar, inventando a outra no sentido de tentar reconstituir aquele fato que ocorreu há tantos anos atrás, né, e que é extremamente complexo porque tem uma série de circunstâncias que influenciaram aquilo ali até o momento que se chegou naquela noite fatídica do show e como aconteceu aquela situação do artefato pirotécnico e levou ao incêndio em si. Doutor Mazzi, nós falamos ainda ontem sobre a composição do júri e isso traz aí uma série de dúvidas que dizem respeito à estratégia de composição. No final das contas ficaram 6 homens e 1 mulher. Obedece a que tipo de estratégia da defesa e da denúncia? Olha, essa análise da composição do conselho de sentença, ela é muito, muito complexa, muito difícil de se chegar a uma conclusão, assim, de que para determinadas causas homens condenariam mais ou condenariam menos, ou mulheres condenariam mais ou condenariam menos. Há diversos estudos da psicologia forense, diversos estudos no processo penal, e não se tem uma conclusão lógica quanto a essa situação de serem homens ou serem mulheres, porque isso aí depende das circunstâncias pessoais dos jurados, tem uma série de fatores que podem influenciar a pessoa a tomar essa ou aquela decisão. Ainda que tenha se tirado lá do foco de Santa Maria, onde a impressão era de que as pessoas conheceriam, teriam uma proximidade maior com as vítimas em si, ainda assim todos têm algum tipo de contato com o que foi essa tragédia da Kiss, né? E de sorte que certamente as defesas... houve uma situação interessante ali até nesse ponto, que uma das defesas... Aliás, eu acho que mais de uma defesa fez uma consignação de que o Ministério Público tem, e isso é de longa data, feito pesquisas, né, referente à vida pregressa dos jurados. E isso as defesas não têm acesso. Então, o Ministério Público tem, com toda certeza, uma certa vantagem neste aspecto de saber quem são as pessoas que serão os jurados. E isso, sem dúvida, há várias alegações, até no Supremo Tribunal Federal, de uma quebra na paridade de armas. Isso foi levantado ontem no tribunal. Então, quer dizer, os promotores sabem quem serão os jurados, sabem toda a vida pregressa dos jurados. E a defesa só sabe, quando muito, sabe a profissão do jurado. Isso é praticamente muito insuficiente para se saber se aquela pessoa terá condições, terá todas as condições, né, de julgar bem aquela causa. Porque é muito diferente, só complementando uma informação que talvez o público não tenha, que nos Estados Unidos nós estamos acostumados a ver as partes indagando os jurados antes de escolherem. Então, há uma audiência prévia onde o jurado é questionado sobre posições dele, para ser aceito ou não no júri. Aqui nós não temos isso. O que pode levar um eventual jurado a ser rejeitado? Há muitos fatores relacionados, talvez, à questão
de ter algum tipo de relação com tragédias desse porte, ou vamos dizer, ter algum familiar que experimentou uma situação semelhante, alguma coisa nesse sentido, assim, algo que diga relação com o fato. Né? Ou, vamos dizer, já ter sido processado de alguma forma. Tem vários fatores que a defesa pode considerar, ou o Ministério Público considerar. Por exemplo, uma das coisas que eles consideram que o jurado é inidôneo seria visitar parentes que estejam no sistema prisional. Quer dizer, isso eu acho que a pessoa adquire essa inidoneidade por respirar o mesmo ar. Por osmose? Por osmose, assim. Respirei o mesmo ar de alguém que esteve dentro do sistema carcerário, então eu sou inidôneo para julgar qualquer causa que envolva uma acusação. Então, são coisas assim muito subjetivas da estratégia. Quem visita outra pessoa no sistema penitenciário ou é parente ou tem alguma autorização especial para isso, né? O júri, ele tem o caráter, e é importante destacar isso, o caráter de atribuir a culpa ou a inocência. E a partir de então, o juiz faz a modulação da pena. É isso? Isso, correto. Ao final, vão ser submetidos a alguns quesitos. Ontem eu questionava aqui as mudanças dos procedimentos de júri que foram feitos. Portanto, continua isso. Sim, o júri teve uma informação... Quem estabelece a pena, no caso. Quem estabelece a pena é o juiz. Porque o juiz tem a formação jurídica, né, o juiz togado. O tribunal do júri ele é composto por um juiz togado, que é o presidente do tribunal do júri, e pelo corpo de jurados, que são 25 jurados. Dos 25, 15 tem que comparecer no mínimo, e desses 15, 7 são sorteados. E aí eles fazem parte do chamado conselho de sentença. Esses jurados do conselho de sentença, eles só decidem sobre os fatos postos em julgamento, se aqueles fatos aconteceram ou não, se aqueles acusados são ou não responsáveis por esses fatos e se eles devem ou não ser absolvidos. E depois outras circunstâncias relacionadas à pena. Eles só decidem se aquilo se aplica ou não e depois o juiz terá que fazer o que chamamos de dosimetria, a dosagem de uma pena em caso de condenação, ou apenas declarar a absolvição dos acusados, caso sejam absolvidos. Muito bem, nós estamos ouvindo aqui especialista na área penal, Dr. Carlo Velho Mazzi, advogado. Transmitimos há pouco imagens e também áudio direto do Tribunal de Justiça. Daqui a pouco vamos com mais informações. Agora, se eu não me engano, foi feita uma pausa, né, Jean? Eu não tenho certeza, mas eu acredito que tenha sido feita uma pausa aí na transmissão. Pelo menos o site do Tribunal de Justiça, através do canal no YouTube, não está transmitindo mais. Foi feita uma interrupção nos trabalhos momentânea, né, Jean? Exatamente, Macalossi, ouvintes, espectadores. Uma pausa de 40 minutos, inclusive durante ali os momentos finais da primeira parte deste depoimento, antes do intervalo ali, teve uma situação que acabou alavancando risadas dentro do júri quis, né, Macalossi? No caso... enquanto o advogado de defesa de um dos réus, o Jader Marques, questionava ali uma das sobreviventes da tragédia da Boate Kiss, a promotoria ali acabou entendendo que dentro de um intervalo de 40 minutos, o qual ontem gerou uma fala por parte de um dos defensores dos réus, que não daria tempo nem para fazer um miojo, o promotor acabou brincando com essa situação ali, acabou gerando algumas risadas e desde então acabou tendo aí o intervalo concedido 40 minutos. Dentro de alguns instantes eles retornam para dar prosseguimento no depoimento, né, da Jéssica Rosado por lá, Macalossi. Jéssica Rosado, que perdeu o irmão na época, no dia da tragédia. Ela é uma das sobreviventes que estão sendo ouvidas aí no júri da Kiss. Jéssica Montardo Rosado. Terão mais depoimentos ao longo do dia, né? Não é apenas esse. Este é o primeiro. A sessão se desdobra ao longo da manhã, da tarde e da noite, para cumprir o prazo. A ideia é que seja feito em 15 dias, já. Exatamente, Macalossi. Previstos aí pelo menos mais 2 depoimentos. Hoje pelo menos tivemos 2, este agora à tarde. Na sequência, mais 2 ao longo do dia, fechando 5 previstos ao longo deste segundo dia de sessão.
Muito bem, nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência. O Dr. Carlos Velho Mas está aqui no Bastidores do Poder, comentando, ele vai ficar conosco aí, trazendo a sua análise sobre os aspectos técnicos, e eu faço questão de me desdobrar em cima disso, porque seria inadequado se deter no mérito, visto que os autos não nos são acessíveis. E quem entende do caso são realmente as partes representadas, né? E até mesmo, eu sou formado na área do direito e o Dr. Carlos Velho Mas é um especialista, tem aí uma longa atuação. Não é adequado que um advogado ou alguém que atue no ramo fique a fazer análise sobre o trabalho, a conduta e os pormenores de um processo que é conduzido por outro. É até uma questão de ética. Voltamos na sequência. Quer rodar mais e gastar menos? Vem para Sinoscar. Os veículos mais econômicos do Brasil estão aqui. Uma pesquisa da revista 4 Rodas revelou que os modelos Onix e Tracker da Chevrolet são campeões em economia de combustível. Uma ótima notícia para quem busca conforto, performance e, claro, economia. Venha conhecer o Onix e o Tracker na Sinoscar. Compromisso com você. Se beber, não dirija. Como é bom ter alguém em que se possa confiar. A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Militar estão ao seu lado, garantindo diariamente a manutenção da ordem pública e a segurança da comunidade, base da democracia, mesmo com o risco da própria vida. Azof BM, defendendo quem protege você. Está na hora de ir para a Assembleia Legislativa. www.al.rs.gov.br. Você já conhece o novo site do Parlamento? Ele está tão interativo que você se sente lá dentro. Agora, a gente pode acompanhar os principais debates, opinar em projetos e ficar próximo do que acontece na Casa do Povo. Acesse lá, al.rs.gov.br. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Democracia ativa e interativa. Atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na WaterSul. Ligue o WaterSul 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site www.watersul.com.br. Os hotéis da Rede Master oferecem infraestrutura completa para a produção de eventos, viagens a negócios e até mesmo lazer em família. Suas unidades ficam localizadas em bairros estratégicos, nas cidades de Porto Alegre, Gramado e Curitiba. Na Rede Gaúcha Master Hotéis, cada experiência é Master. Com o código BAND você garante tarifas exclusivas. Acesse www.masterhotels.com.br ou Central de Reservas no número 0800 707 6444. Momento Cinep RS. Olá, sou Bruno Ezeric, presidente do Cinep RS. No próximo dia 3, o sindicato completa 73 anos de atuação na defesa dos interesses da educação particular do Estado. Nossa gratidão a todos os associados que acreditam no nosso trabalho e hoje comemoram conosco essa data tão importante. Momento Cinep RS. Você sabe onde encontrar o suplemento alimentar ideal para o seu dia? Na Sanar Farmácia. Contamos com a linha completa de polivitamínicos da Power Corp, que garantem mais saúde e energia para toda a família. Vá até a Sanar mais próxima de você e garanta o seu polivitamínico na Power Corp agora mesmo. Aqui você encontra desde o polivitamínico infantil até o Power Corp Sênior. Onde tem saúde, tem Sanar. Tempo Real, com Osíris Marins, de segunda a sexta, às 6 da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi. Muito bem, estamos de volta com o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. O programa tem focado a cobertura do caso Kiss, que é fundamental, mas existem outros assuntos que estão acontecendo e requerem a atenção, porque afinal de contas dizem respeito à nossa vida real. Não que o caso Kiss não seja parte da vida real, mas quando falamos, por exemplo, da queda do PIB, que foi registrada hoje através do IBGE, nós estamos a falar da situação econômica que influi no cotidiano das pessoas, e esses assuntos também merecem e devem ser destacados. Então, ao mesmo tempo em que acompanhamos este caso importantíssimo, o caso da Kiss, o julgamento, nós vamos falar agora um pouco sobre a economia. Os números do PIB estão se deprimindo rapidamente, inclusive para este ano. O PIB do Brasil caiu 0,1% no terceiro trimestre e, com isso, o país entra em recessão técnica. Representa uma queda em relação aos 3 meses anteriores. Nós vamos analisar este cenário que se dá a partir de agora com estes números com um especialista da área, o Guilherme Tinoco, que já está aqui plugado. Guilherme Tinoco é especialista em finanças públicas, economista pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre pela USP. Como vai o senhor? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Tudo bem? É um prazer estar aqui falando com você e com os ouvintes. O prazer é todo meu. O Paulo Guedes, 2 dias atrás, disse que a economia brasileira estava condenada a crescer. E agora vem o IBGE e mostra uma retração de 0,01%. O Paulo Guedes está por fora da situação econômica? É uma boa pergunta, viu, Guilherme? Eu acho que para entender essa questão, a gente tem os números aí do IBGE que mostram que o cenário econômico está se deteriorando a cada dia. Então, para o ouvinte entender o resultado de hoje, esse recuo da economia no terceiro trimestre do ano, de 0,1% sobre o trimestre anterior, ele quando a gente olha que o trimestre anterior também teve um recuo de 0,4% em relação ao primeiro trimestre do ano, significa que a gente está em 2 trimestres seguidos com a economia recuando, Então, isso configura uma recessão técnica, que é o termo que nós, economistas, utilizamos. Significa que a economia, além de não estar crescendo, ela está caindo um pouquinho na margem. E se a gente olhar para a economia de antes da pandemia, a gente ainda não voltou naquele nível que estava no 4º trimestre de 2019. Então, isso é um cenário que não é bom, claro, e que ele fica ainda pior quando a gente olha para frente, quando a gente vê que as expectativas para o próximo trimestre estão se reduzindo e para o ano que vem, principalmente, estão se reduzindo. Há alguns meses, nós economistas esperávamos que a economia fosse crescer em 2022 algo próximo aí a 2%, 2,5%. E essa expectativa ela vem baixando sistematicamente nas últimas semanas. No último relatório do Banco Central, isso já estava em 0,6 ou 7, se não me engano, por cento. E eu acho que com esses números de hoje deve se reduzir um pouco mais. Aí eu lhe pergunto, ano de 2021 é um ano de recuperação. Como é que faz para, num ano de recuperação, ter retração do PIB?
Na verdade é o seguinte, né, Guilherme? A economia ela teve uma contração muito forte no segundo trimestre do ano passado, e aí ela veio recuperando, né? Ela veio recuperou ao longo de 2020. Em 2021, ela está mais ou menos no mesmo lugar. Ela cresceu no primeiro trimestre, cresceu um pouco, e caiu no segundo e no terceiro. Só que o nível tá mais alto, né? Porque ao longo de 2020 a gente teve essa recuperação. Então, quando compara a média de 2021 contra a média de 2020, a gente de fato tem uma economia crescendo aí 4,8%, 5%, que deve ser o número final do ano, né? Só que, vamos lembrar que o ano passado caiu 4,1%, agora foi revisado para 3,9%, mas enfim, a economia caiu muito ano passado. Então a gente voltou para onde a gente estava. E a gente, na margem, né, nos últimos meses, não tem conseguido avançar. Então, significa que a economia parou. Ela voltou para o mesmo lugar. Está chegando perto, né, quase lá, mas está chegando ali onde estava antes da pandemia, mas não consegue mais sair do lugar. Isso preocupa principalmente porque a economia, normalmente, ela anda primeiro e depois ela puxa o mercado de trabalho. Então, a gente ainda tem um contingente de desempregados muito grande na economia. Precisa de ver essa economia crescendo, com expectativa boa para frente, para que o mercado de trabalho absorva essas pessoas que estão desempregadas. Nós tivemos, doutor Guilherme, uma queda no número de desempregados, foi inclusive divulgada pelo CAGED. O senhor acredita que no médio prazo isso tende a ser afetado pela desaceleração da economia? Então, Guilherme, infelizmente sim, né? Porque essas variáveis na economia, elas são ligadas. Uma economia aquecida, uma economia em crescimento, o PIB em crescimento, ela é associada com o mercado de trabalho mais forte, né? Com empresas contratando e assim por diante. Só que, no fundo, a gente tá tendo esse crescimento esse ano, o mercado de trabalho melhorou um pouco, como você disse, né, os dados ali da PNAD para desemprego, eles estão caindo um pouquinho, o CAGED são de vagas formais, mas isso ainda está muito aquém do que a gente precisa, né, para voltar onde estava antes. Então, por mais que o desemprego caia, a gente está falando do desemprego ainda muito alto, aí na casa dos 12%, 13%. São números, níveis elevadíssimos. E ainda temos que contar com que tem pessoas que pararam de procurar emprego. Então, para essa estatística também, no mercado de trabalho, conta as pessoas que estão procurando. Então, quando pessoas desistem de procurar, porque não estão achando, isso melhora um pouquinho o dado de desemprego, mas, no fundo, essas pessoas pararam de procurar, né? Saíram da força de trabalho. Então, o cenário de mercado de trabalho, ele ainda é bastante desafiador. E com uma economia que não parece deslanchar, principalmente para o ano que vem, de fato, as expectativas também ficam menos boas, né, para o mercado de trabalho. Os dados do IBGE, do PIB, aí em comparação com outros países, e eu vou pegar apenas países da América Latina, como a Colômbia e o Chile, demonstra uma dissociação bastante evidente, porque nesse terceiro trimestre, em comparação ao segundo, a Colômbia teve um crescimento de 5,7%, o Chile 4,9%, e o Brasil menos 0,1%. E daí vamos pegar os países que são desenvolvidos. França 3%, Itália 2,6%, Estados Unidos 2,1%, Espanha 2%, Alemanha 1,8%, Grã-Bretanha 1,3%, Canadá 1,3%. O único país desenvolvido que teve queda, e foi uma queda superior à do Brasil, foi o Japão. Mas me parece que o Japão tem certas particularidades aí. Em relação à América Latina, o Brasil vai de mal a pior. Na verdade, a gente realmente não está bem, tá, Guilherme, no cenário econômico. Eu acho que, olhando trimestre a trimestre, às vezes tem alguns fatores que ajudam a explicar, né? Algumas economias que dependem de alguma commodity que vai bem, e aí, enfim, pode ter algum desvio quando faz essa comparação, mas, de modo geral, ela é correta e aponta para o fato de que o Brasil está ficando para trás. Ele até conseguiu recuperar razoavelmente bem ao longo de 2020,
mas desde o começo do ano a economia não anda. Eu acho que, assim, depois da crise que a gente teve e com o mercado de trabalho ainda com esse desemprego que eu mencionei, a gente nunca podia estar observando recuo na economia, né? Uma economia que ainda não chegou ao patamar onde estava, em vez dela seguir crescendo, ainda que devagar, ela recuou. E ela recuou 2 trimestres seguidos. Então, eu acho que isso aqui traz preocupação. Acho que, de fato, como o mundo inteiro viveu essa pandemia e a crise lá atrás, está todo mundo crescendo, né? Tentando, recuperando aos poucos aí o que se perdeu e tudo mais. Então, você está caindo, com o PIB caindo ainda por 2 trimestres seguidos, isso de fato é muito preocupante. O senhor mesmo no seu Twitter, algum tempo atrás, publicou a condensação de expectativas de crescimento do Brasil avaliadas por 46 casas, isso feito pelo jornal Valor. 46 casas que fazem análise dos indicadores, entidades de caráter internacional e outras nacional. Vou pegar aqui, por exemplo, JP Morgan, Itaú Unibanco, Guide Investments, dentre outros. E o senhor fez aqui um belo resumo. Das 46 casas, apenas 2 apontavam um PIB com crescimento superior a 5% para 2021 e apenas 3 delas apontavam um PIB com crescimento superior a 1% em 2022. O senhor acredita que, com base nesses números novos do IBGE, essas expectativas gerais para 2021 e 2022 vão ser revisadas também para baixo? Eu acho que é possível, tá, Guilherme? Essa compilação que o Jornal Valor fez, eu acho muito interessante, né? Porque traz aí os melhores departamentos econômicos de bancos e outras instituições que fazem esse tipo de previsão e se debruçam sobre os dados da economia brasileira. Essa mesma compilação mostrava que a média ali dos analistas esperava um PIB no 0-0 esse trimestre, né? Então, quando a gente vê que o dado, na verdade, recuou, significa que, de modo geral, as casas estavam um pouco mais otimistas com o que veio. E aí, nesse caso, eu acho que vão ajustar um pouco o que se esperava. Até porque o PIB do terceiro trimestre, ele influencia no PIB do ano cheio, né? Então, se veio uma contração, significa que não esperada, né? Significa que provavelmente esse número vai ser revisado para baixo. Ou pelo menos não vai ser revisado para cima de 2021. O de 2022 eu acho que vai ser revisado para baixo, porque a gente vê fatores aí de pressão, né? A inflação continua muito alta, isso tira a renda das pessoas, dos trabalhadores, né? O salário, com o mesmo valor de salário, você compra menos, então afeta o consumo das famílias. A gente tem também o Banco Central tendo que subir o juro para combater essa inflação, e acaba que esse aumento no juro, né, a Selic estava 2%, e pode chegar aí a 9% no final do ano. Isso tudo é ruim porque encarece o crédito das famílias, o crédito para as empresas. Então tem uma conjunção aí de fatores que não nos permitem ficar muito otimistas para a atividade no ano que vem. O senhor mencionou a inflação, na semana passada saiu o IPCA 15, a prévia da inflação atingiu 1,17% para novembro, 10,73% acumulado em 12 meses. É muito elevado, Guilherme. Sim. Na verdade, uma inflação em 12 meses na casa dos 10%, a última vez que a gente teve foi na recessão da Dilma. Sim. Em 2015, a gente estava ali com uma inflação a quase 11%. Depois disso, vamos lembrar, o país viveu uma recessão, mas começou depois a fazer reformas, parou de cair, cresceu um pouquinho e o Banco Central subiu a Selic, depois conseguiu reduzir, e a gente teve uma inflação que caiu ali em 2017, 2018, estava girando a 3%, né, no piso das bandas da meta de inflação. E agora, durante esse ano, a gente, de uns meses para cá, está observando vários choques na economia, mas, enfim, de maneira geral, isso resulta nessa inflação acima de 10%,
Como eu falei, uma coisa que a gente não via desde 2015. Uma pergunta última. Nós estamos conversando aqui com o economista Guilherme Tinoco, especialista na área das finanças públicas. Nós temos o andamento da PEC dos precatórios no Congresso Nacional e agora com indicativos de que vai passar. O impacto dela nas expectativas econômicas? Aí tem duas coisas, Guilherme. Na verdade, a PEC ela é tida como uma PEC ruim, porque ela tem duas coisas que eu realmente não gosto e que a maioria dos analistas também não gosta e acha bem ruim. A primeira é um calote nos precatórios, né? Você limita o pagamento de precatórios por ano, então uma conta que você tinha que pagar de 90 bilhões, você passa a pagar muito menos, só que são pessoas que tinham direito a receber, né, uma ação julgada, então é muito ruim para as expectativas de um governo que está propondo um calote, um adiamento de pagamentos. E a segunda coisa é a mudança no teto de gasto, a mudança do jeito que você calcula, que foi feito não por questões técnicas, mas porque, coincidentemente, esse ano abriria um espaço. Então, aquele limite de gasto que o governo tem para fazer desde 2016, ele está sendo mexido para deixar o governo gastar mais, tá? E de uma forma, né, atabalhoada. Então, esses dois pontos são muito ruins. Por outro lado, o mercado ele entende que isso é ruim, mas ele não aguenta mais essa discussão e tem medo de que o rombo fique maior, né? Então, ele por um lado, ele quer ver essa PEC que ela passe logo, porque fica como uma coisa assim, dos males o menor, e aí limita esse furo no teto. De qualquer forma, a gente está falando numa situação ruim, e que, enfim, que coloca aí a sustentabilidade das contas públicas em xeque, né? Aumenta um pouco a desconfiança em relação à capacidade do Brasil de respeitar as regras fiscais, de cumprir as regras, e enfim, cuidar da saúde das finanças públicas. Então, é mais ou menos isso que a gente tem para falar sobre a PEC dos precatórios. Muito bem, que acaba de ser aprovada no Senado, né, Jean Costa? Exatamente, Macalossi, aprovada em primeiro turno no plenário do Senado por 64 votos a 13, com 2 abstenções, e foi aprovada também no segundo turno, 61 votos a 10. Aí então, informação em primeira mão, Guilherme Tinoco. Muito bom, obrigado. Eu ainda não tinha visto aqui. As coisas acontecem enquanto a gente está no ar. Pois que coisa, hein, Guilherme? Mas eu estou vendo aqui, é verdade, aprovado em segundo turno por 61 a 10. Uma votação bem expressiva, né? Sim, fruto da construção política do governo, coordenada pelo Fernando Bezerra, né? Ele fez algumas modificações pontuais no texto, mas ainda continua sendo uma modificação que eu acho abusiva nos fundamentos das leis fiscais do país, né? Com certeza. Com certeza. O teto... Pode falar, Guilherme. Não, eu ia lhe perguntar, e era a última pergunta, como é que o senhor vê o apanágio fiscal do Brasil depois de todo esse ataque, furo no teto de gastos e agora a criação de um precedente na lei de responsabilidade fiscal? Eu acho que assim, o teto ele foi criado em 2016 justamente para tirar a gente da recessão, para mostrar uma responsabilidade com as contas públicas aí nos anos seguintes. Era um dispositivo que foi colocado na Constituição, né, justamente para mostrar que isso é um compromisso muito firme. A gente não muda a Constituição toda hora e assim, de maneira atabalhoada. E aí, nesse caso, aconteceu, né? O governo ele quis fazer o programa social, o que a gente entende. Realmente a crise foi muito dura, tem, né, assim, a situação de mercado de trabalho, como a gente comentou antes, ainda é grave. Então, de fato, um programa social mais robusto era necessário, só que o governo não quis cortar outros gastos, né? Não quis cortar as emendas de relator, não quis cortar subsídios, tinham outros caminhos que eram muito melhores. Então, incapaz de cortar gasto e tendo que aumentar gasto com programas sociais, ele preferiu furar o combinado, né? Furar o teto de gasto. Então, com certeza, isso não é bom. Muito bem.
especialista em contas públicas, economista, Guilherme Tinoco. Muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder, atendendo ao convite da nossa produção. Um prazer ouvi-lo. Os nossos microfones, os microfones da Rádio Bandeirantes ficam à disposição sempre. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar aqui. Sempre que precisar, pode me chamar. Um grande abraço. Muito bem. Nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência com a análise do caso Kiss. Nós temos aqui no estúdio o advogado especialista na área penal, Carlo Velho Masi. Mais impressões a respeito, existem outras dúvidas e nós vamos com mais informações do Tribunal de Justiça, onde se realiza aí o segundo dia de sessão do caso. Fiquem conosco, já voltamos. Sério que o controle da linha de produção é remoto? Óbvio, é para isso que eu pago internet. Conheça a Blue 3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais controle na sua empresa. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue 3, internet all day. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. Cada pequeno gesto solidário de doar alimentos é uma oportunidade de ajudar uma família que a pandemia deixou sem emprego, sem renda e sem ter o que comer. Acesse aberte.org.br e escolha uma instituição parceira para ajudar essas famílias. Solidariedade para quem tem fome é um prato cheio. Uma ação da Aberte. Apoio Rádio Bandeirantes. No dia 3 de dezembro, a Audi Top Car apresenta em grande estilo o novo A3 2022. Os apaixonados pela marca das 4 argolas poderão conferir um modelo esportivo e elegante, que impressiona por suas linhas arrojadas e um design moderno. Um carro intuitivo e ainda mais tecnológico. Agende seu test drive no Insta, @topcar.audi. Top Car. Welcome to the top. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O alimento é uma fonte de nutrientes muito poderosa, capaz de manter a imunidade, a saúde e o bem-estar de todos. É por isso que produtores rurais de todos os cantos do estado continuam acordando cedo para trabalhar, para que a população continue com comida na mesa e com a saúde em dia. Vamos juntos superar os desafios da pandemia. Uma mensagem do Senar e de todos os produtores rurais do Rio Grande do Sul. Vamos juntos! A violência política de gênero acontece quando uma mulher eleita não está segura nem mesmo no plenário, quando o apoio do partido nunca vem, quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Natal na Ótica São José tem promoção de óculos de grau e óculos solar. Comprando par de lentes multifocais ou visão simples, a armação é grátis. E mais, óculos solar por apenas R$ 99,00. E óculos solar graduado por apenas R$ 299,00. É isso mesmo, óculos de sol com grau por apenas R$ 299,00. Aproveite! Confira os modelos de armações e lentes participantes na Ótica São José, mais próxima de você. E garanta já seu óculos novo. Ótica São José, a especialista em óculos. Feliz Natal! Para valorizar os conhecimentos que adquirimos ao longo da vida, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Resaber, um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai conceder diplomas e certificados a trabalhadores das mais diversas áreas. Instituições de ensino. Saibam como fazer parte dessa rede certificadora em gov.br/mec/resaber. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Cada jogo, cada rodada é uma decisão para o Grêmio. E tem duelo de tricolores na Arena. Grêmio e São Paulo, com narração de Marco Antônio Pereira.
A bola vai rolar nesta quinta-feira às 8 da noite e o futebol da Bandeirantes começa às 7 horas com Sérgio Boas e o jogo aberto. Jornada Esportiva. Oferecimento Sanar Farmácias, Talco Pó Pelotense, Banrisul, Espaço Luz e KTO. Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi. Agora 15 horas 6 minutos, temperatura em Porto Alegre 23 graus e 9 décimos. Este é o Bastidores do Poder, você participa pelo WhatsApp 980610949. 980610949. Bastidores do Poder no ar com o patrocínio de Sinoscar. Sinoscar, o nosso compromisso é com você. E da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Vamos com as informações do trânsito. Vem aí, Flávio Siqueira. Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo. Quem ama tranquilidade, escolhe os ralos e grelhas A Tigre. São vários modelos que trazem beleza para o seu ambiente. É por isso que há 80 anos, quem ama tranquilidade, ama a Tigre. Boa tarde, Macalossi. A gente monitora as chegadas e saídas de Porto Alegre, trânsito fluindo bem, tanto pela Zaida Jarros quanto pela Freeway e a Castelo Branco nos dois sentidos. Houve um acidente agora há pouco no cruzamento da Benjamin com a Cristóvão, deixando nesse trecho o trânsito lento nas duas vias. A Farrapos é uma alternativa melhor. Quem ama tranquilidade, escolhe os ralos e grelhas da Tigre. São vários modelos que trazem beleza para o seu ambiente. É por isso que há 80 anos, quem ama tranquilidade, ama a Tigre. Macalossi. Muito bem, obrigado, Flávio Siqueira. Nós estamos aqui com o advogado penalista Carlo Velho Masi, comentando o caso Kiss, mas vamos dar destaque rapidamente aqui a uma informação que acabou de sair e o Dr. Carlo Masi aqui me notificou, né? Tivemos a informação lá de Brasília da aprovação da PEC dos precatórios em 2 turnos, mas outras coisas vão acontecendo também no sistema jurídico. Vamos lembrar que lá no início, aliás, agora no fim do mês, dia 23, precisamente, a juíza Sonali da Cruz, ela havia estabelecido que detentos do presídio central tinham o tempo de cumprimento de pena reduzido, e a decisão dela causou uma enorme polêmica, mas a decisão foi suspensa, né, doutor Masi? Acabei de receber aqui, Macalossi, uma liminar em mandado de segurança que foi distribuída à 8ª Câmara Criminal, um mandado de segurança do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e a relatora, desembargadora Naeli Ochoa Piazeta, concedeu, deferiu, né, o pedido liminar e suspendeu o ato da doutora Sonali, né, que determinava o cômputo em dobro do tempo de pena cumprido na cadeia pública de Porto Alegre, antigo presídio central de Porto Alegre, nos períodos em que estivesse com população carcerária acima de 120% da capacidade, que era uma decisão que nós vínhamos comentando que ia causar uma certa insegurança jurídica, embora, claro, questionável o fato de ser legítimo ou não essa decisão, né? Tem precedentes em outros estados, mas de fato... Mas tudo levava a crer que seria cassado. A tendência era essa, que seria cassado. O Ministério Público não entrou com um recurso ordinário que seria um agravo em execução contra essa decisão tomada pela juíza, mas aí ajuizou essa medida de mandado de segurança e foi concedida a liminar. E isso, então, suspende aquela decisão que determina o cômputo em dobro da pena. Então... Muito bem. É informação em primeira mão do nosso convidado, Carlo Velho Masi. Obrigado. Aqui no Bastidores do Poder, até os nossos convidados trazem notícias
em primeira mão. Obrigado, Dr. Carlos Velho Mazzi. E uma questão aqui de caráter ortográfico, tá? A cassação aqui no caso não é com cedilha, é com 2 S's. Tá? Fica aqui Exatamente. Só de registro, porque às vezes se comete esse erro. Cassou o mandato. Quando se escreve cassou o mandato é com 2 S's, não é com cedilha. O cedilha de caçar é de caçar animais, né? A cassação já é com 2 S's, dígrafo. Então fica aqui o registro ortográfico, porque esse é um programa de alta cultura também, né? Vamos falar do caso Kiss. Dr. Mazzi, com relação, e daqui a pouco o Jean está monitorando ali, assim que a sessão volta, nós colocamos trechos dela aqui para o público acompanhar também, lembrando que o canal da Band no YouTube está veiculando o julgamento par e passo, e nós vamos colocando trechos aqui com comentários de especialistas. Nós vamos fazer um revezamento de advogados, de pessoas que conhecem esse mundo, e que é importante porque muitas pessoas que querem ver, querem acompanhar, não têm muita noção de como é que se dá o trabalho do tribunal, e no caso aqui específico, o tribunal do júri. Vamos falar um pouco sobre dosimetria de penas. São muitas as acusações sobre os mesmos tipos penais. Como é que faz para calcular isso, eventualmente, caso eles venham ser condenados, Dr. Mazzi? O magistrado, uma vez atribuída a culpabilidade, atribuída a responsabilidade pelo júri, ele então faz uma análise dos tipos penais, calcula também com base em outros elementos, como, por exemplo, o fato da pessoa ter precedente em outras situações, em outro tipo de crime ou não, e daí ele faz o cálculo. Eu lembro das discussões sobre dosimetria da pena na época do julgamento do Mensalão, os debates sobre dosimetria. Queria que o senhor explicasse um pouco para o público, porque um dos questionamentos frequentes ok, e se eles forem condenados, que tipo de pena pode se esperar? Aqui, fazendo uma análise de suposição, porque não se sabe se serão condenados ou não, né? A dosimetria da pena, ou a dosagem da pena, ela tem todo um procedimento previsto no Código de Processo Penal. Como eu havia comentado antes, cabe ao juiz togado dosar a eventual pena em caso de consideração da culpa dos acusados. E o juiz aí ele tem que analisar caso a caso, ou seja, cada um dos fatos, neste caso específico, cada um dos homicídios, né? Cada uma das tentativas de homicídios, se for reconhecido que os crimes são dolosos, né? Porque uma das discussões desse júri vai ser o dolo ou a culpa, né? Se houve a intenção de cometer o delito, ou se assumiu o risco, né? O dolo eventual ou indireto, que é a sustentação do Ministério Público, ou se os crimes foram culposos, né? Aí os acusados agiram por negligência, imperícia ou imprudência, né? Aí mudam-se, obviamente, as penas. Mas o juiz, em caso de condenação, ele vai ter que considerar fato por fato. Então ele vai fazer a dosimetria. No caso do homicídio qualificado, ele parte de uma pena de 12 anos e vai até 30 anos. É o quanto de pena previsto pelo legislador, dentro do qual o juiz tem que estabelecer uma pena para aquele caso concreto daquele agente. E existem elementos que atenuam a pena e elementos que fazem com que a pena se torne mais gravosa. Sim, aí dentro desses patamares mínimos e máximos, a lei dá uma série de orientações para o juiz. Numa primeira fase da dosimetria, ele tem que considerar circunstâncias legais que estão previstas lá no Código Penal, que ele tem que levar em conta. Os antecedentes da pessoa, a personalidade da pessoa, as circunstâncias do crime, as consequências do crime, que nesse caso eu acho que vai girar em torno disso, né? Essa discussão da dosimetria da pena básica, em caso de condenação, obviamente. Consequências do crime, quais foram as consequências para aquela vítima, né? Quais foram, ou para os familiares, enfim, né? No caso da vítima que faleceu, enfim. As circunstâncias do crime, porque se é um crime de homicídio, ele pode ter tido
algo extraordinário ali, né? Um sofrimento muito grande da vítima, por exemplo, algo extraordinário que demande um aumento de pena. Nessa primeira etapa, com essas circunstâncias judiciais, o juiz pode ir até o termo médio chamado, né? O termo médio de pena, ou seja, a metade entre a máxima e a mínima, né? Na segunda etapa da dosimetria, o juiz vai levar em conta as circunstâncias legais, né, de aumento ou diminuição de pena. Pode ser uma confissão, por exemplo, a confissão é uma atenuante da pena, né? Ou, no caso, as agravantes, né? Tem uma série de agravantes previstas em lei, dentre elas a reincidência. Ao que me consta, os réus nenhum tem antecedentes criminais. Sim. Né? Então, isso contará em favor deles? Não, isso não implica em nada. Quer dizer, o fato de não ter nenhuma dessas circunstâncias não é nem a favor nem contra. São circunstâncias neutras, né? Elas só vão aumentando a pena na medida em que forem negativas. Se elas forem neutras, elas não alteram a pena. A pena parte sempre do mínimo, né? No caso de um homicídio qualificado, parte lá dos 12 anos, né? Perdão, eu acho que eu falei 15, 12 anos. E aí vai se aumentando à medida... Se tu não reduz a pena, mas se tu, por exemplo, não tem antecedentes, a pena será comutada pelo mínimo e não pelo máximo. Exatamente. Ela serve como um balizador. A única etapa em que pode haver uma diminuição menor, mais do que a mínima, é a terceira etapa, onde se consideram as majorantes e as minorantes da pena. Então ali é possível sim, por exemplo, um caso do homicídio privilegiado, né? O homicídio privilegiado, quando há uma circunstância ali de relevante valor moral ou social que levou à prática daquele crime, por exemplo, ali pode haver uma redução da pena mínima, né? Ou pode haver as majorantes ali, nos casos previstos em lei, que podem aumentar muito a pena. E depois as penas são somadas. Sim. Né? E que tipo de recurso está à disposição dos advogados e do Ministério Público após o resultado do Tribunal do Júri? Após o resultado tem Até onde dá para levar isso? Depois vai ter os recursos contra a sentença. Que for estabelecida. Aí haverá recurso de apelação, certamente, pelas defesas ou pelo Ministério Público, né? Ou por ambas as partes mesmo, né? Porque a depender, se o Ministério Público não ficar satisfeito com a dosimetria da pena, pode recorrer. Ou se houver absolvição de algum dos réus, tem muitas situações que podem acontecer ali que levem as partes a recorrer. Aí volta para o Tribunal de Justiça esse processo, o júri já terá sido realizado. Mas o tribunal só poderá anular o júri se houver alguma nulidade durante o julgamento ou se for considerado que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos. O que é uma situação bem difícil neste caso, digamos assim, porque já houve uma pronúncia, ou seja, já se considerou que tem elementos mínimos de materialidade, ou seja, da ocorrência de crimes e de autoria. E aí o próprio Superior Tribunal de Justiça entendeu que o caso deveria ir a júri, né? Então... Houve um debate, aliás, sobre isso. Houve um grande debate, inclusive grandes professores, renomados professores de direito apresentaram pareceres nesses casos sobre o dolo eventual e o dolo direto, a culpa e o dolo. Isso aí é uma discussão jurídica bastante complexa que vai ser levada para o plenário, né? Claro, numa linguagem acessível a um público leigo, porque o jurado é um leigo ali, isso... O ouvinte tem que entender que, na realidade, embora o juiz esteja ali atuando, quem vai julgar não será o juiz, serão aqueles jurados que estão ali, os 7 jurados, que não entendem nada de direito, não necessariamente entendem direito, até podem ter uma formação jurídica, mas ali, ao que consta, não tem nenhuma obrigação disso, né? Doutor, mais uma última pergunta dessa sua participação hoje aqui no Bastidores do Poder. A forma de atuação, agora pegando, o senhor que é advogado, eu não quero que o senhor analise a conduta dos seus pares nesse caso específico, mas os procedimentos de defesa.
as pessoas ficam assombradas muitas vezes vendo uma das vítimas sendo questionada por um advogado e tomam isso como uma ofensa, como um ataque. Como é que é o trabalho do advogado nessa hora? Porque o advogado tem que buscar para o seu cliente, para o réu no caso, o melhor serviço e conferir a ele o melhor resultado dentro do Estado Democrático de Direito, que instaurou um regime de garantias fundamentais. E eu acho que os liberais brasileiros deveriam ter mais apreço a esse regime. E isso não é defender a impunidade, né? Como é que faz esse trabalho e qual é o limite na sua avaliação? Com certeza o direito de defesa também tem limites. Claro. E, obviamente, a vítima tem que ser respeitada. A dignidade da vítima, inclusive, muito recentemente houve uma alteração legislativa que proíbe as partes, durante o julgamento, durante a instrução, de utilizarem recursos que constranjam a vítima, né? Então isso agora inclusive, essa lei Mariana Ferrer, que recém-editada, veio para sedimentar isso, embora tenha alguns questionamentos de ordem constitucional ali, né? Porque muitas vezes a defesa precisa questionar circunstâncias que não dizem respeito diretamente àquele fato, mas dizem respeito a toda uma linha defensiva, né, que nós temos que considerar que há o princípio da ampla defesa, preconizado lá na nossa Constituição Federal, e no Tribunal do Júri, e isso é mais importante, a ampla defesa se torna defesa plena. Então se fala lá na Constituição em plenitude de defesa. O que significa isso? Que é acima de ampla. O advogado, a defesa no júri, ela tem não só o direito, né, de exercer com todas as suas circunstâncias a defesa, como ela tem o dever de fazer isso. Então o advogado está ali cumprindo o seu dever, né, de defensor, como com um munus público, quer dizer, também com uma obrigação, né, de fazer tudo que estiver ao seu alcance, que esteja dentro da lei e dentro da ética, em favor do seu constituinte. Evidentemente, ele não pode desconsiderar que a vítima está ali numa situação de fragilidade, ela tem que ser tratada como vítima, sim, ou seja, tem que ter um respeito e tem que se preservar a sua dignidade. Mas a defesa também precisa ter assegurado os seus meios e a sua paridade com o Ministério Público. E muitas vezes contraditar a testemunha não é de forma nenhuma desrespeitá-la. E cabe ao juiz, ao juiz presidente, intervir nisso, quando ele entender, verificar. Esse limite exatamente, tanto da acusação quanto da defesa. Muito bem. Carlo Velho Mazzi, advogado, especialista na área penal. Eu gostaria de lhe agradecer o tempo que nos dedicou. A vida no mundo jurídico, ela é cheia de prazos, e o senhor é um advogado que tem aí, né, uma atuação muito firme em relação à questão das garantias individuais, né, do processo penal, e fico muito feliz e grato por ter atendido o convite da nossa produção para ficar esse tempo todo aqui conosco falando sobre esse caso. Um prazer para mim, estou sempre à disposição aí do Bastidores do Poder. E fazia muito tempo que eu não via o amigo pessoalmente, fico feliz de vê-lo novamente. Também fico muito feliz aqui que este programa tem tido tanta repercussão positiva. Aliás, eu quero destacar aqui a mensagem do nosso querido amigo Daniel Abreu, técnico do TRE, também um conhecedor do processo eleitoral como um todo. Disse que a abordagem do convidado, Dr. Carlo, ela foi didática e clara, como sempre. E daí também faz elogios à minha condução aqui da abordagem deste assunto. Muito obrigado, meu querido. Obrigado pela audiência. Ele mandou um abraço para nós. Tá aí então o registro. Dr. Carlo, muito obrigado. Nós vamos fazer o intervalo e depois nós vamos conversar com o presidente da FAMURS, o prefeito Eduardo Bonotto. Ontem foi anunciado, né, o pagamento das dívidas do governo do estado com os municípios na área da saúde. São mais de 400 milhões de reais que vão ser depositados aí a título de quitação desses débitos. Notícia importante porque da saúde
Voltamos na sequência. Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega WhatsApp 995586540. No final do dia, você só quer chegar em casa e tirar os sapatos? Para não ter problemas nesta hora, utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias: mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Planos de saúde a partir de R$ 125 mensais? Quem é associado do 100GRS tem. Se você é engenheiro e quer economizar no plano de saúde, seja sócio também. Assim, você e sua família têm acesso aos melhores e mais completos planos de saúde, com preços exclusivos e agora com muito mais opções. Saiba mais em cenge.org.br e associe-se. 100GRS, rumo aos 80 anos. Tem dívidas com tributos como IPTU, ISSQN, ITBI e taxas de coleta de lixo e de alvará? A Prefeitura de Porto Alegre prorrogou os descontos para você ficar em dia. Você tem 90% de desconto sobre juros e multas no pagamento à vista e até 75% no pagamento parcelado. Recupera Poa. A gente se ajuda, a gente se recupera. Saiba mais em prefeitura.poa.br/recupera Poa. Prefeitura de Porto Alegre. É só até 30 de dezembro. Atenção, fique atento. Beba água pura, muita água.